Manuel empurrava seu carrinho de pipoca pelas ruas de pedra da pequena cidade de São Bento desde que conseguia se lembrar. Aos 58 anos, sua pele estava marcada pelo sol impiedoso do sertão, suas mãos calejadas de tanto mexer o açúcar no tacho quente, e seus olhos carregavam uma tristeza profunda que poucos conseguiam decifrar. Não era uma tristeza comum, era o tipo de dor que se instala na alma e nunca mais sai, como uma cicatriz invisível que dói quando o tempo muda. A rotina de Manuel era sempre a mesma. Acordar às 5 da manhã, preparar a pipoca doce e salgada, carregar o carrinho pesado pelas ruas estreitas e passar o dia inteiro gritando "pipoca, pipoca quentinha" para quem quisesse ouvir. Ganhava pouco, o suficiente apenas para pagar o aluguel de um quartinho nos fundos da casa de Dona Francisca, uma viúva bondosa que sempre o tratou com carinho maternal. Antes de continuar, peço que se inscreva no canal e deixe um gostei para nos ajudar. Se você puder fazer isso, agradeço de coração. Naquela manhã de domingo, o sino da Igreja do Sagrado Coração tocava anunciando a missa das 9 horas. Manuel posicionou seu carrinho na praça em frente à igreja, como fazia todos os domingos há mais de 20 anos. Era um dos melhores dias da semana para as vendas. As famílias saíam da missa com fome e as crianças sempre pediam pipoca doce aos pais. O aroma adocicado se espalhava pela praça, misturando-se com o cheiro de flores do jardim da igreja e o perfume das senhoras bem vestidas que chegavam para a missa. Manuel conhecia praticamente todos os rostos que passavam por ali. Havia os fiéis de toda semana, os comerciantes que fechavam as lojas para ir à missa, os jovens que vinham mais para se encontrar do que para rezar e as famílias inteiras que faziam do domingo um dia especial. Mas naquele domingo havia algo diferente no ar. Dona Francisca havia comentado durante a semana que a igreja estava organizando uma festa especial para arrecadar fundos para a reforma do telhado. Haveria música, leilão de prendas e várias personalidades importantes da região foram convidadas. Manuel não deu muita importância. Para ele, domingo era domingo e seu trabalho continuava o mesmo. Quando a missa terminou, a praça se encheu de gente. Famílias inteiras se espalharam pela área. Crianças corriam entre os bancos de concreto e os adultos conversavam em grupos, aproveitando o clima agradável da manhã. Manuel logo começou a ter movimento em seu carrinho. Vendeu vários saquinhos para as crianças impacientes e até alguns adultos que não resistiram ao cheiro tentador. Foi quando um carro importado, preto e reluzente, parou bem em frente à igreja. Manuel nunca havia visto um carro tão bonito e caro naquela pequena cidade. Do banco do motorista desceu um homem alto, usando um terno impecável, que provavelmente custava mais do que Manuel ganhava em um ano inteiro. O homem tinha por volta de 30 anos, cabelos escuros bem cortados, pele bronzeada de quem frequentava clubes caros e um relógio dourado que brilhava ao sol. O jovem olhou ao redor com uma expressão de superioridade mal disfarçada, como se estivesse avaliando se aquele lugar era digno de sua presença. Seus olhos azuis, frios como gelo, passaram pela praça, pelas pessoas simples vestidas com suas melhores roupas de domingo e finalmente pousaram no carrinho de pipoca de Manuel. "Rodrigo!" gritou uma voz do outro lado da praça. "Que bom que você veio!" O jovem elegante acenou para o Padre João, que vinha ao seu encontro com um sorriso radiante. Padre João era conhecido na cidade por sua bondade e por sempre tentar ajudar os necessitados, mas também tinha o dom de se relacionar bem com pessoas de todas as classes sociais. "Padre João, como está?" disse Rodrigo, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. "Vim assim que recebi seu convite. Meu pai sempre disse que devemos apoiar as obras da igreja." "Seu pai foi um grande homem, Rodrigo. Que Deus o tenha em sua glória", respondeu o padre, fazendo o sinal da cruz.
E você está seguindo seus passos, sempre ajudando nossa comunidade. Manuel continuou vendendo pipoca, mas não conseguia deixar de ouvir a conversa. Havia algo naquele jovem que o incomodava, uma arrogância que transparecia em cada gesto, cada palavra. Rodrigo falava com o padre, mas seus olhos percorriam a praça com desprezo, como se estivesse calculando quanto tempo precisava ficar ali para cumprir sua obrigação social. "Padre", disse Rodrigo, "trouxe uma contribuição para a reforma. Espero que ajude." Ele tirou do bolso interno do paletó um envelope grosso. "São 10.000 reais." Um murmúrio de admiração se espalhou entre as pessoas que ouviram. 10.000 reais era uma quantia extraordinária para aquela comunidade simples. O padre João ficou visivelmente emocionado. "Meu filho, que Deus o abençoe por sua generosidade. Com essa quantia, conseguiremos não apenas reformar o telhado, mas também pintar toda a igreja." Rodrigo sorriu, satisfeito com a reação. Era exatamente o que esperava. Reconhecimento, admiração, o status de grande benfeitor. Ele havia aprendido desde cedo que o dinheiro comprava não apenas coisas, mas também respeito e admiração. "É o mínimo que posso fazer", disse com uma modéstia falsa. "Meu pai sempre me ensinou que devemos retribuir à comunidade." Manuel observava tudo em silêncio, um aperto estranho no peito. Havia algo naquele jovem que despertava nele uma sensação confusa, uma mistura de familiaridade e repulsa. Talvez fosse apenas a arrogância natural dos ricos, pensou. Já havia conhecido alguns ao longo dos anos, e quase todos tinham aquela mesma atitude superior. A festa da igreja começou oficialmente após a missa das 11. Barracas foram montadas na praça, uma pequena banda tocava música popular, e o leilão de prendas atraía uma multidão animada. Manuel manteve seu carrinho no mesmo lugar, aproveitando o movimento extra que a festa proporcionava. Rodrigo circulava pela festa como um pavão, cumprimentando as pessoas importantes, posando para fotos e sempre lembrando a todos de sua generosa contribuição. Ele havia sido criado pelo Dr. Eduardo Mendes, um dos homens mais ricos da região, e cresceu acostumado com privilégios e luxos. Nunca precisou trabalhar de verdade, nunca passou necessidade, nunca teve que se preocupar com dinheiro. Era filho adotivo, isso ele sabia. Doutor. Eduardo sempre foi honesto sobre isso, contando que havia adotado Rodrigo quando ele era ainda um bebê. "Seus pais biológicos não tinham condições de criar você", dizia o pai adotivo. "Mas isso não importa. Você é meu filho e sempre será." Rodrigo nunca se interessou muito em descobrir suas origens. Para que procurar um passado de pobreza quando tinha um presente de riqueza? Dr. Eduardo lhe deu tudo. A melhor educação, viagens para o exterior, carros caros, roupas de marca. Quando o pai adotivo morreu no ano anterior, deixou para Rodrigo um império empresarial e uma fortuna que o jovem nem conseguia calcular completamente. Agora, aos 30 anos, Rodrigo era um dos homens mais ricos da região. Controlava fazendas, empresas, investimentos, tinha casas em 3 cidades diferentes e um apartamento em São Paulo. Sua vida era uma sucessão de festas, viagens e negócios lucrativos. Mas havia algo vazio em sua existência. Um buraco que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Talvez fosse por isso que ele se tornara tão arrogante, tão cruel com quem considerava inferior. Era como se precisasse constantemente provar a si mesmo que era superior, que merecia tudo o que tinha. A tarde avançava e a festa continuava animada. Manuel havia vendido quase toda a sua pipoca, um dos melhores dias de venda que havia tido em muito tempo. Estava pensando em ir para casa mais cedo, quando percebeu que Rodrigo se aproximava de seu carrinho. "Você tem pipoca doce?" perguntou Rodrigo, mais por tédio do que por fome real. "Sim, senhor", respondeu Manuel educadamente. "Fresquinha, acabei de fazer." Rodrigo olhou para o carrinho com desprezo mal disfarçado. A pintura estava descascada, as rodas gastas
e o equipamento era obviamente antigo. Quanto custa? R$ 2 o saquinho pequeno, R$ 3 o grande, senhor. R$ 3? Rodrigo riu, mas não era um riso alegre. R$ 3 por essa pipoca? Manuel sentiu um calafrio na espinha. Havia algo na voz do jovem que o alertava para o perigo. É o preço justo, senhor. Ingredientes de qualidade, açúcar cristal, milho selecionado. Qualidade? Rodrigo riu mais alto, chamando a atenção de algumas pessoas próximas. Você chama isso de qualidade? Olha para esse carrinho, parece que vai desmoronar a qualquer momento. As pessoas começaram a se aproximar, curiosas com o que estava acontecendo. Manuel sentiu o rosto esquentar de vergonha, mas tentou manter a dignidade. Senhor, meu carrinho é antigo, mas minha pipoca é boa, posso garantir. Sua pipoca é boa. Rodrigo estava claramente se divertindo com a situação. E você? Como é que se chama? Manuel, senhor. Manuel da Silva. Manuel da Silva, repetiu Rodrigo, saboreando cada sílaba como se fosse uma piada. E me diga, Manuel da Silva, há quanto tempo você empurra esse carrinho pela cidade? Mais de 20 anos, senhor. É meu ganha-pão. 20 anos! Rodrigo bateu palmas, fingindo admiração. 20 anos empurrando um carrinho de pipoca. E me diga, Manuel, você não teve ambição na vida? Não quis crescer, progredir, ser alguém na vida? Manuel baixou os olhos, sentindo a humilhação crescer dentro do peito. Senhor, eu faço o que posso. Trabalho honesto, não devo nada a ninguém. Trabalho honesto. Rodrigo gargalhou. Claro, claro, muito honesto mesmo. Mas me diga uma coisa, Manuel da Silva. Você tem filhos? A pergunta atingiu Manuel como um soco no estômago. Sua face empalideceu e ele hesitou antes de responder. Eu tive um filho, senhor. Teve? Rodrigo arqueou uma sobrancelha. O que aconteceu com ele? O silêncio se instalou na praça. As pessoas pararam de conversar para prestar atenção na conversa. Manuel sentia como se estivesse sendo interrogado publicamente, exposto como um animal em um zoológico. Ele não está mais comigo, murmurou Manuel, a voz quase inaudível. Ah, entendo, disse Rodrigo, com uma falsa compaixão. Ele deve ter morrido, não é? Ou talvez tenha ido embora. Não deve ser fácil ter um pai pipoqueiro, não é mesmo? As palavras de Rodrigo eram como facadas no coração de Manuel. Cada sílaba carregava uma crueldade calculada, uma maldade que parecia brotar de algum lugar muito escuro da alma do jovem rico. Manuel engoliu em seco, sentindo as lágrimas ameaçarem brotar. A pergunta de Rodrigo sobre seu filho havia aberto uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Ele olhou ao redor e viu dezenas de rostos curiosos, alguns com pena, outros com o mórbido interesse de quem assiste a um acidente. Senhor, por favor. Manuel tentou mudar de assunto, mas Rodrigo não permitiu. Não, Manuel. Estou curioso agora, disse Rodrigo, aproximando-se mais do carrinho. Você disse que teve um filho. Onde ele está? Por que não está aqui ajudando o pai com este negócio? A palavra negócio foi pronunciada com tanto desprezo que Manuel sentiu como se tivesse sido esbofeteado. Ele agarrou-se à barra do carrinho, os nós dos dedos ficando brancos de tanta força. Meu filho não está mais comigo, repetiu Manuel, a voz trêmula. Aconteceu há muito tempo. Há quanto tempo? Insistiu Rodrigo, claramente se divertindo com o desconforto do homem mais velho. Vamos, Manuel, estamos todos curiosos. Esta é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, mas eu nunca ouvi falar de um filho seu. Dona Francisca, que havia estado observando a cena de longe, aproximou-se com o rosto preocupado. Rodrigo, meu filho, por que não deixa o Manuel em paz? Ele é um homem trabalhador, honesto. Dona Francisca, Rodrigo sorriu, mas o sorriso era frio como gelo. A senhora conhece bem o Manuel, não é? Então me diga, onde está o filho dele? Dona Francisca hesitou. Ela sabia da dor que Manuel carregava, sabia que havia algo em seu passado que o atormentava, mas nunca havia pressionado para saber detalhes. Isso não é da nossa conta, Rodrigo.
Cada um tem suas dores. Suas dores? Rodrigo gargalhou. Que dores pode ter um pipoqueiro? Ah, já sei. Deve ter abandonado o filho quando era criança, não é mesmo? Deve ter sido um pai irresponsável. A acusação foi como um raio em dia de céu azul. Manuel cambaleou, segurando-se no carrinho para não cair. A ironia da situação era tão cruel que chegava a ser surreal. Ali estava seu filho, o bebê que ele havia entregado com o coração partido, acusando-o de ser um pai irresponsável. Não foi assim, Manuel sussurrou, mas sua voz estava tão fraca que quase ninguém ouviu. Não foi assim? Rodrigo inclinou-se para a frente, fingindo que não havia escutado. Fale mais alto, Manuel. Não foi assim como? Eu não abandonei meu filho. A voz de Manuel saiu mais alta do que pretendia, carregada de uma dor de 3 décadas. Eu jamais abandono meu filho. Ah, agora estamos chegando ao ponto. Rodrigo bateu palmas. Então me explique, Manuel da Silva, vendedor de pipoca há mais de 20 anos, por que seu filho não está aqui? Por que ninguém nesta cidade conhece esse filho misterioso? Manuel olhou para os rostos ao seu redor. Havia compaixão nos olhos de Dona Francisca, curiosidade nos de outros, mas também havia julgamento. Ele sabia que qualquer coisa que dissesse seria interpretada da pior forma possível, especialmente com Rodrigo conduzindo aquele interrogatório público. Meu filho... Manuel respirou fundo, tentando encontrar forças. Meu filho foi dado para uma família que podia cuidar melhor dele. Dado? Rodrigo arqueou as sobrancelhas. Que palavra interessante. Você não disse adotado ou colocado para adoção. Você disse dado, como se fosse um objeto que você decidiu se livrar. Não foi assim, Manuel gritou, finalmente perdendo a paciência. Eu amava meu filho. Eu o amava mais que a própria vida. Amava tanto que se livrou dele, retrucou Rodrigo friamente. Diga-me, Manuel, quantos anos tinha seu filho quando você o deu para outra família? Ele era só um bebê, Manuel admitiu, as lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto. Tinha apenas alguns meses. Alguns meses! Rodrigo fez um gesto teatral. Ou seja, assim que as coisas ficaram difíceis, você decidiu se livrar do problema. Que tipo de pai faz isso? Você não entende! Manuel gritou, sua voz ecoando pela praça. Você não sabe nada sobre o que eu passei. Você com sua roupa cara, seu carro importado, sua vida de rei. Você não sabe o que é não ter dinheiro nem para comprar leite para o próprio filho. Ah, então a culpa é da pobreza? Rodrigo riu cruelmente. Quantos pais pobres eu conheço que criaram seus filhos com dignidade? Quantos homens trabalhadores que jamais abandonaram suas crianças, mas você escolheu o caminho fácil. O caminho fácil? Manuel estava tremendo de raiva e dor. Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil entregar meu filho, minha única família no mundo, para um estranho? Você acha que foi fácil viver todos esses anos sem saber se ele estava bem, se estava sendo bem cuidado, se estava feliz? Bela história, disse Rodrigo, aplaudindo sarcasticamente. Muito tocante, mas me diga uma coisa, Manuel. Se você amava tanto esse filho, por que nunca foi atrás dele? Por que nunca tentou saber se ele estava bem? A pergunta atingiu Manuel como uma bala. Era a pergunta que ele fazia a si mesmo todas as noites. A pergunta que o atormentava há 30 anos. Eu não podia ou não quis, Rodrigo pressionou. Não podia porque estava muito ocupado vendendo pipoca. Não podia porque construiu uma vida cômoda, sem a responsabilidade de ter um filho. Eu pensei que ele estaria melhor sem mim. Manuel explodiu, sua voz quebrando. Eu pensei que ele teria uma vida melhor, com educação, com oportunidades que eu nunca poderia dar. Eu pensei que ele seria mais feliz. Que conveniente, disse Rodrigo, sua voz destilando veneno. Que maneira conveniente de justificar o abandono. Ele vai ficar melhor sem mim. A desculpa clássica de todo pai covarde. As pessoas na praça começaram a murmurar entre si. Alguns claramente simpatizavam com Manuel, outros pareciam concordar com Rodrigo.
A situação havia se tornado um espetáculo público, com Manuel sendo julgado por uma multidão. Você não sabe nada sobre ser pai, Manuel gritou, apontando o dedo para Rodrigo. Você não sabe nada sobre sacrifício, sobre amor verdadeiro. Você só sabe julgar, humilhar, se sentir superior. Eu sei o suficiente para saber que um pai de verdade não abandona seu filho, respondeu Rodrigo, sua voz fria e cortante. Eu sei o suficiente para saber que um homem de verdade assume suas responsabilidades. Responsabilidades? Manuel riu amargamente. Você quer falar de responsabilidades? Você, que provavelmente nunca teve que lutar por nada na vida? Você, que nasceu em berço de ouro e nunca soube o que é passar fome, o que é não ter onde morar? Eu posso não ter nascido em berço de ouro, disse Rodrigo, mas pelo menos eu tive pais que me quiseram, pais que lutaram por mim, que me criaram com amor e dedicação, pais que jamais me abandonaram. A ironia das palavras de Rodrigo era tão intensa que Manuel sentiu um aperto no peito. Ali estava seu filho, falando sobre os pais que o criaram, sem saber que estava diante do homem que o gerou. Você teve sorte, disse Manuel, sua voz agora mais calma, mas carregada de uma tristeza infinita. Você teve sorte de ter pais que podiam cuidar de você. Nem todo mundo tem essa sorte. Sorte? Rodrigo balançou a cabeça. Não foi sorte, foi destino. Eu fui salvo de um pai que não me queria, que me abandonou como se eu fosse lixo. Eu fui acolhido por pessoas de verdade, pessoas que sabiam o que significa amar uma criança. Cada palavra era uma facada no coração de Manuel. Ele queria gritar, queria contar a verdade, queria explicar que havia pensado em seu filho todos os dias pelos últimos 30 anos. Queria dizer que não havia um único dia em que não se arrependesse de sua decisão, que não havia uma única noite em que não chorasse lembrando do rostinho de bebê que nunca mais viu. Talvez, disse Manuel, sua voz quase um sussurro, talvez seu pai biológico teve suas razões, talvez ele sofreu mais do que você imagina. Razões? Rodrigo cuspiu. Que razões pode ter um homem para abandonar um bebê? Que razões pode ter um pai para se livrar de seu próprio sangue? Amor, disse Manuel, olhando diretamente nos olhos de Rodrigo. Às vezes a gente abandona porque ama demais. Às vezes a gente se sacrifica porque quer o melhor para quem a gente ama. Que lindo discurso, disse Rodrigo sarcasticamente. Muito poético. Mas no final das contas, abandono é abandono. No final das contas, um pai que abandona um filho é um covarde. E um filho que julga sem conhecer a história toda, disse Manuel, encontrando uma última centelha de coragem. É um filho cruel. O silêncio que se seguiu foi tenso e pesado. Rodrigo ficou parado por um momento, como se as palavras de Manuel tivessem o surpreendido. Depois, seu rosto se endureceu ainda mais. Você está comparando sua situação com a minha? Perguntou Rodrigo, sua voz perigosamente baixa. Você está insinuando que eu sou cruel com meu pai biológico? Estou dizendo que julgar é fácil quando a gente não conhece a dor dos outros, respondeu Manuel, sabendo que estava entrando em terreno perigoso, mas já não se importando mais. Você não sabe nada sobre minha dor, Rodrigo explodiu. Você não sabe o que é crescer sabendo que seus pais biológicos não o quiseram. Você não sabe o que é se perguntar todos os dias por que não foi bom o suficiente para ser amado. A confissão involuntária de Rodrigo deixou todos surpresos, inclusive ele próprio. Por um momento, sua máscara de arrogância caiu e todos puderam ver a dor que ele carregava por baixo de toda aquela crueldade. Manuel sentiu o coração se partir ao ouvir as palavras de seu filho. Rodrigo havia crescido pensando que não tinha sido amado, que não tinha sido desejado. A ironia era devastadora. Manuel havia abandonado o filho por amor, mas Rodrigo havia interpretado isso como falta de amor. Talvez, disse Manuel, sua voz suave, talvez você tenha sido mais amado do que imagina. Talvez seu pai biológico tenha tomado a decisão mais difícil da vida dele porque te amava demais. Pare com isso!
Rodrigo gritou, sua compostura finalmente se despedaçando. Pare de tentar justificar o abandono. Pare de tentar fazer o abandono parecer nobre. Não estou tentando justificar nada, disse Manuel. Estou apenas tentando te fazer entender que nem sempre as coisas são o que parecem. Nem sempre as pessoas fazem o que fazem por maldade. Você não me conhece, Rodrigo berrou. Você não sabe nada sobre mim. Você não tem o direito de me dar lições de moral. Você tem razão, disse Manuel baixando a cabeça. Eu não te conheço. Eu não sei nada sobre você. Mas eu conheço a dor de um pai que teve que tomar uma decisão impossível. Eu conheço o sofrimento de um homem que amava demais para ser egoísta. As palavras de Manuel ecoaram pela praça, carregadas de uma sinceridade que tocou até mesmo os corações mais duros. Rodrigo ficou parado, respirando pesadamente, claramente abalado pela conversa. Rodrigo respirou fundo, tentando recuperar o controle que havia perdido momentaneamente. Ele não podia permitir que aquele pipoqueiro miserável o fizesse perder a compostura em público. Não podia deixar que suas próprias inseguranças transparecessem diante de toda aquela gente. Você sabe o que eu acho? Disse Rodrigo, sua voz voltando ao tom cruel de antes. Eu acho que você está tentando me manipular, está tentando usar minha história para justificar sua própria covardia. Manuel balançou a cabeça exausto. Não estou tentando justificar nada. Estou apenas dizendo que a vida é complicada, que as pessoas fazem escolhas difíceis. Escolhas difíceis? Rodrigo riu, mas era um riso sem humor. Sabe qual foi a escolha mais difícil da minha vida? Foi perdoar meus pais biológicos por me abandonarem. Foi aceitar que eles não me quiseram e seguir em frente. Talvez você não precise perdoar, disse Manuel suavemente. Talvez você precise entender. Entender o quê? Rodrigo se aproximou mais, seu rosto a poucos centímetros do de Manuel. Entender que minha mãe morreu no parto e meu pai me entregou como se eu fosse um fardo. Entender que ele nunca mais apareceu para saber se eu estava vivo ou morto. Manuel sentiu o mundo girar ao seu redor. Como Rodrigo sabia sobre a morte da mãe? Como sabia detalhes tão específicos sobre sua própria história? A menos que... Como você sabe que sua mãe morreu no parto? Perguntou Manuel, sua voz trêmula. Meu pai adotivo me contou, respondeu Rodrigo, sem perceber a mudança no tom de Manuel. Dr. Eduardo sempre foi honesto comigo sobre minha origem. Ele me disse que minha mãe morreu quando eu nasci e que meu pai biológico não teve coragem de me criar sozinho. O coração de Manuel disparou. Dr. Eduardo Mendes. Ele se lembrava daquele nome. Lembrava-se do homem elegante e bondoso que havia aparecido em sua vida como um anjo no momento mais escuro. Lembrava-se de como o Dr. Eduardo havia segurado o bebê com tanto cuidado, prometendo que ele seria amado e bem cuidado. Doutor Eduardo Mendes, murmurou Manuel, mais para si mesmo do que para Rodrigo. Você conhecia meu pai? Rodrigo perguntou surpreso. Como um pipoqueiro conheceria Dr. Eduardo Mendes? Manuel estava em estado de choque. Ali, diante dele, estava seu filho, seu menino que havia crescido e se tornado um homem cruel e arrogante. O bebê que ele havia entregado com lágrimas nos olhos, pensando que estaria dando-lhe uma chance de uma vida melhor. Eu conheci Dr. Eduardo há muito tempo, disse Manuel, tentando controlar a voz. Ele era um homem bom. Era o melhor homem que já existiu, disse Rodrigo, e pela primeira vez sua voz carregava um tom de emoção genuína. Ele me deu tudo, educação, oportunidades, amor. Ele foi mais pai para mim do que meu pai biológico jamais poderia ter sido. Cada palavra era uma punhalada no coração de Manuel. Seu filho estava elogiando o homem que o criara, enquanto desprezava o pai que o havia gerado. A ironia era tão cruel que Manuel sentiu vontade de vomitar. Rodrigo, disse Manuel, sua voz quase um sussurro, você já se perguntou se seu pai biológico pensa em você? Se ele se arrepende da decisão que tomou? Não me importo, respondeu Rodrigo friamente. Ele fez sua escolha, agora eu fiz a minha. Ele não existe para mim.
Mas e se ele sofre todos os dias por causa dessa decisão? Insistiu Manuel. E se ele nunca parou de te amar? Então deveria ter lutado por mim. Rodrigo explodiu novamente. Deveria ter encontrado uma maneira de me criar. Deveria ter sido homem suficiente para assumir a responsabilidade. E se ele era muito jovem? Perguntou Manuel desesperado. E se ele não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha estrutura? E se ele achava que te entregar para uma família rica era o melhor que podia fazer por você? Desculpas, Rodrigo gritou. Tudo isso são desculpas. Quantos pais jovens e pobres conseguem criar seus filhos? Quantos homens assumem a responsabilidade mesmo sem ter estrutura? Você tem razão, admitiu Manuel, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você tem toda a razão. Eu não deveria ter abandonado meu filho. Eu deveria ter lutado, deveria ter encontrado uma maneira. Seu filho? Rodrigo franziu a testa. Por que você está falando como se fosse sobre seu filho? Estamos falando sobre meu pai biológico. Manuel percebeu que havia se entregado. Estava tão emocionado, tão desesperado, que havia confundido as situações. Tentou se recuperar rapidamente. Eu estava me colocando no lugar dele, disse Manuel, imaginando como ele deve se sentir. Que estranho, disse Rodrigo, observando Manuel com mais atenção. Você parece muito interessado na história do meu pai biológico. Por que isso te afeta tanto? Manuel engoliu em seco. Estava caminhando em uma linha muito perigosa. Porque eu também abandonei meu filho. Porque eu sei como é viver com esse peso na consciência. Ah, então você se identifica com ele, disse Rodrigo, seu tom voltando a ser cruel. 2 pais covardes, 2 histórias de abandono. Que tocante! Não foi covardia, disse Manuel, encontrando forças para se defender. Foi amor demais. Amor demais? Rodrigo gargalhou. Que maneira conveniente de chamar o abandono. Eu te amo tanto que vou te deixar. Que lógica interessante. Você não entende, porque nunca foi pai, disse Manuel, sua voz carregada de dor. Você não sabe o que é olhar para seu filho e saber que você não pode dar a ele o que ele merece. Você não sabe o que é escolher entre seu próprio egoísmo e o bem-estar do seu filho. Meu próprio egoísmo? Rodrigo arqueou uma sobrancelha. Interessante. Então você admite que abandonar um filho é egoísmo? Não! Manuel gritou frustrado. Eu admito que ficar com o filho quando você sabe que ele terá uma vida melhor sem você é egoísmo. Que filosofia mais conveniente, disse Rodrigo. Então, na sua lógica, meu pai biológico foi altruísta ao me abandonar. Ele foi nobre ao me entregar para outra família. Ele foi um homem que fez uma escolha impossível, disse Manuel, sua voz quebrando. Ele foi um homem que preferiu sofrer a vida inteira a ver seu filho sofrer. E como você sabe disso? Perguntou Rodrigo, sua voz subitamente suspeita. Como você sabe que ele sofreu? Como você sabe que ele pensou no bem-estar do filho? Manuel percebeu que estava revelando informações demais. Eu imagino que qualquer pai que toma essa decisão sofre. Ou talvez, disse Rodrigo, seus olhos se estreitando, talvez você saiba porque você é exatamente como ele. Talvez você seja o tipo de homem que abandona um filho e depois passa a vida se fazendo de vítima. Eu não sou vítima, disse Manuel, sua voz firme. Eu sou um homem que fez uma escolha terrível, mas necessária. Eu sou um homem que carrega a dor dessa escolha todos os dias da vida. Necessária? Rodrigo riu cruelmente. Necessária para quem? Para você? Para se livrar da responsabilidade? Necessária para meu filho. Manuel explodiu. Necessária para que ele tivesse uma chance de ser feliz. Necessária para que ele tivesse uma vida que eu nunca poderia dar. E ele teve? Perguntou Rodrigo, sua voz cortante. Seu filho teve uma vida feliz? Você sabe? Você se importou em descobrir? A pergunta atingiu Manuel como um tiro. Ele olhou para Rodrigo. Seu filho, seu menino, que havia crescido rico, mas cruel, que havia tido todas as oportunidades, mas se tornara um homem amargo e arrogante.
Eu espero que sim, disse Manuel, sua voz quase inaudível. Eu rezo todos os dias para que ele tenha sido feliz. Rezar é fácil, disse Rodrigo. Rezar não custa nada. Sabe o que custa? Criar um filho, estar presente, ser um pai de verdade. Você acha que eu não sei disso? Manuel gritou, perdendo completamente o controle. Você acha que eu não sei que falhei como pai? Você acha que eu não sei que fui um covarde? Pelo menos você admite, disse Rodrigo, satisfeito por ter conseguido quebrar a defesa de Manuel. Pelo menos você reconhece que foi um covarde. Eu reconheço que fui um idiota, disse Manuel, as lágrimas escorrendo livremente. Eu reconheço que tomei a decisão errada. Eu reconheço que deveria ter lutado pelo meu filho, independente das dificuldades. E por que não lutou? Perguntou Rodrigo, pressionando sua vantagem. Por que não foi homem suficiente para assumir a responsabilidade? Porque eu era jovem e idiota, Manuel gritou. Porque eu tinha medo, porque eu achava que dar uma família rica para meu filho era melhor do que dar uma vida de pobreza. Então você vendeu seu filho, disse Rodrigo, sua voz destilando veneno. Você literalmente vendeu seu próprio filho para uma família rica. Eu não vendi, Manuel protestou. Eu nunca recebi um centavo. Eu entreguei meu filho porque achava que era o melhor para ele. E onde você o entregou? Perguntou Rodrigo, sua curiosidade sendo despertada pelos detalhes. Para quem você entregou seu filho? Manuel hesitou. Estava revelando informações demais, entrando em terreno perigoso, mas já não conseguia parar. A dor de 30 anos estava jorrando para fora como água de uma represa rompida. Para um médico, disse Manuel. Para um médico rico e bondoso que prometeu que meu filho seria amado e bem cuidado. Um médico? Rodrigo franziu a testa. Que médico? Doutor Eduardo Mendes, disse Manuel. E imediatamente percebeu que havia cometido um erro fatal. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo ficou parado, como se tivesse sido atingido por um raio. Sua face empalideceu, depois ficou vermelha, depois empalideceu novamente. O que você disse? Perguntou Rodrigo, sua voz estranhamente calma. Eu disse, doutor. Eduardo Mendes, repetiu Manuel, percebendo que não havia mais volta. Você entregou seu filho para Dr. Eduardo Mendes? Perguntou Rodrigo, cada palavra pronunciada com cuidado extremo. Sim, admitiu Manuel, sabendo que o segredo que guardara por 30 anos estava finalmente sendo revelado. E quantos anos tinha seu filho quando você o entregou? Perguntou Rodrigo, sua voz quase um sussurro. 3 meses, respondeu Manuel, suas pernas tremendo. E quando isso aconteceu? Perguntou Rodrigo, embora já soubesse a resposta. Há 30 anos, disse Manuel, olhando diretamente nos olhos do filho. Há exatamente 30 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo olhou para Manuel como se estivesse vendo um fantasma. Lentamente, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente. Rodrigo sentiu o mundo girar ao seu redor. Suas pernas vacilaram e ele teve que se apoiar no carrinho de pipoca para não cair. A praça, que momentos antes estava cheia de murmúrios e comentários, agora estava em silêncio absoluto. Todos percebiam que algo extraordinário estava acontecendo. Não pode ser, murmurou Rodrigo, sua voz quase inaudível. Não pode ser verdade. Manuel olhou para seu filho, pois agora tinha certeza de que era seu filho, e viu o desespero em seus olhos. Era a mesma expressão que ele próprio havia tido há 30 anos, quando percebeu que não tinha escolha a não ser entregar seu bebê. Rodrigo, disse Manuel suavemente, eu sei que é difícil de acreditar, mas... Cale a boca! Rodrigo gritou, sua voz ecoando pela praça. Cale a boca! Isso não pode ser verdade! Meu filho... Manuel tentou se aproximar, mas Rodrigo recuou como se tivesse visto uma cobra venenosa. Não me chame de filho, Rodrigo berrou, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Você não tem o direito de me chamar de filho. As pessoas na praça começaram a entender o que estava acontecendo. Murmúrios de surpresa e choque se espalharam pela multidão. Dona Francisca colocou a mão na boca, os olhos arregalados de espanto.
Rodrigo, por favor, me deixe explicar, implorou Manuel, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Deixe-me te contar a verdade. A verdade? Rodrigo riu, mas era um riso histérico, sem humor. Qual verdade? Que o homem que eu acabei de humilhar publicamente é meu pai? Que o pipoqueiro que eu chamei de covarde é o homem que me gerou? Sim, admitiu Manuel, sua voz quebrando. Essa é a verdade. Meu Deus, murmurou Rodrigo, passando as mãos pelo cabelo. Meu Deus, o que eu fiz? Você não sabia, disse Manuel, tentando se aproximar novamente. Você não podia saber. Eu não podia saber, Rodrigo gargalhou amargamente. Eu passei os últimos 30 minutos humilhando meu próprio pai. Eu chamei você de covarde, de irresponsável, de tudo que eu realmente sou, completou Manuel, sua voz carregada de dor. Você não disse nada que não fosse verdade. Pare, Rodrigo gritou, cobrindo os ouvidos. Pare de falar. Mas Manuel não podia parar. 30 anos de silêncio estavam finalmente sendo quebrados. E ele precisava falar, precisava explicar, precisava tentar consertar o que havia quebrado décadas atrás. Rodrigo, você precisa entender, disse Manuel, sua voz desesperada. Quando sua mãe morreu, eu fiquei perdido. Eu tinha apenas 22 anos, não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu segurava você nos braços e sabia que não podia te dar o que você precisava. Então você me deu para outro homem, disse Rodrigo, sua voz amarga. Você me deu como se eu fosse um objeto. Não foi assim, Manuel protestou. Dr. Eduardo não era qualquer homem. Ele era um médico respeitado, um homem bom. Ele e a esposa não podiam ter filhos e quando eles souberam da nossa situação, ofereceram para te adotar. Nossa situação? Rodrigo virou-se para Manuel, seus olhos brilhando de raiva. Você quer dizer sua situação, sua incapacidade de ser homem. Eu era um menino, Manuel gritou, perdendo a paciência. Eu era um menino assustado que havia perdido a mulher que amava e não sabia como cuidar de um bebê sozinho. Milhões de pais fazem isso todos os dias, Rodrigo retrucou. Milhões de pessoas criam filhos mesmo sendo jovens, mesmo sendo pobres. Você tem razão, admitiu Manuel, baixando a cabeça. Você tem toda a razão. Eu fui um covarde, eu fui fraco. Eu tomei a decisão errada. A decisão errada? Rodrigo repetiu, sua voz subindo de tom. Você chama de decisão errada? Você destruiu 2 vidas com sua decisão errada. 2 vidas? Manuel franziu a testa, confuso. A minha e a sua, Rodrigo explodiu. Você me condenou a uma vida inteira me perguntando por que não fui amado pelos meus pais biológicos e se condenou a uma vida inteira de culpa e arrependimento. Manuel sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Ele nunca havia pensado nisso daquela forma. Nunca havia considerado que sua decisão poderia ter ferido Rodrigo emocionalmente. Eu achava que você seria mais feliz sem saber, disse Manuel, sua voz fraca. Eu achava que você cresceria sem carregar o peso de ter um pai pobre e sem condições. Feliz? Rodrigo riu amargamente. Você acha que eu fui feliz? Você acha que foi fácil crescer sabendo que meus pais biológicos me abandonaram? Mas você teve tudo, disse Manuel desesperado. Você teve educação, oportunidades, uma família que te amava. Eu tive coisas, Rodrigo gritou. Eu tive objetos. Mas você sabe o que eu não tive? Eu não tive origem, eu não tive identidade, eu não tive a resposta para a pergunta mais básica que uma criança faz. Por que meus pais me abandonaram? Eu nunca te abandonei, disse Manuel, sua voz quebrada. Eu nunca parei de pensar em você. Nenhum dia passou sem que eu me perguntasse como você estava, se você estava bem, se você era feliz. Então por que nunca veio me procurar? Perguntou Rodrigo, lágrimas finalmente começando a escorrer pelo seu rosto. Por que nunca tentou saber de mim? Porque eu tinha medo, admitiu Manuel. Eu tinha medo de que você me odiasse. Eu tinha medo de que minha presença na sua vida só trouxesse problema e dor. E você achou que sua ausência não trazia? Rodrigo perguntou, sua voz carregada de dor.
Você achou que crescer sem saber quem eram meus pais biológicos não me machucava? Eu não pensei nisso, admitiu Manuel, percebendo a profundidade de seu erro. Eu só pensei em te dar uma chance de ter uma vida melhor. Uma vida melhor? Rodrigo balançou a cabeça. Você quer saber como foi minha vida melhor? Eu cresci rico, sim. Eu tive educação, sim. Mas eu também cresci vazio, amargurado, sempre me perguntando por que não fui bom o suficiente para ser amado pelos meus pais biológicos. Mas você foi amado, Manuel gritou desesperado. Você foi mais amado do que qualquer criança poderia ser. Eu te amei tanto que abri mão de você para que você tivesse uma vida melhor. Que maneira estranha de demonstrar amor, disse Rodrigo, sua voz cortante. Abandonar quem você ama. Eu não abandonei, Manuel protestou. Eu te entreguei para pessoas que podiam cuidar de você melhor do que eu. É a mesma coisa, Rodrigo gritou. É abandono? Você me abandonou. Então me diga, Manuel disse, sua voz ficando mais firme, o que eu deveria ter feito? Deveria ter te criado na pobreza? Deveria ter te deixado passar fome? Deveria ter te negado educação, oportunidades, uma família estável? Você deveria ter tentado, Rodrigo gritou de volta. Você deveria ter lutado. Você deveria ter sido meu pai. Eu tentei ser seu pai da única maneira que sabia, disse Manuel, sua voz quebrada. Eu tentei te dar o melhor que eu podia dar, mesmo que isso significasse abrir mão de você. Você não tentou, disse Rodrigo balançando a cabeça. Você desistiu. Você escolheu o caminho fácil. Fácil? Manuel riu amargamente. Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil te entregar e nunca mais te ver? Você acha que foi fácil passar 30 anos sem saber se você estava bem? Então por que fez isso? Perguntou Rodrigo, sua voz quebrando. Se foi tão difícil, por que me abandonou? Porque eu te amava, disse Manuel, olhando diretamente nos olhos do filho. Porque eu te amava mais do que amava a mim mesmo, porque eu preferi sofrer a vida inteira a te ver sofrer. Mas eu sofri, Rodrigo gritou, as lágrimas agora escorrendo livremente. Eu sofri a vida inteira me perguntando por que não fui amado. Eu sofri crescendo sem saber quem eu era. Você sofreu, concordou Manuel, sua voz suave. E eu sofri. E talvez os dois tenhamos sofrido desnecessariamente. Talvez, Rodrigo repetiu incrédulo. Talvez eu devesse ter tentado te criar, admitiu Manuel. Talvez eu devesse ter lutado contra todas as dificuldades. Talvez eu devesse ter sido mais corajoso. Sim, disse Rodrigo, sua voz carregada de dor. Talvez você devesse. O silêncio que se seguiu foi pesado e carregado de emoção. Pai e filho se olharam, vendo pela primeira vez um no outro. Manuel viu no rosto de Rodrigo traços de sua própria face, traços da mãe que havia morrido no parto. Rodrigo viu em Manuel não o pipoqueiro que havia humilhado, mas o homem que o havia gerado. Eu sinto muito, disse Manuel, sua voz quase um sussurro. Eu sinto muito por ter tomado a decisão errada. Eu sinto muito por ter causado tanta dor. Eu também sinto muito, disse Rodrigo, sua voz quebrada. Eu sinto muito por ter te humilhado sem saber quem você era. Você não podia saber, disse Manuel. E mesmo que soubesse, você tinha o direito de estar com raiva de mim. Eu estou com raiva, admitiu Rodrigo. Eu estou com muita raiva, mas também estou confuso, perdido. Eu entendo, disse Manuel. Eu também estou confuso, eu também estou perdido. Dona Francisca, que havia observado toda a cena em silêncio, aproximou-se lentamente. Rodrigo, disse ela suavemente, Manuel é um homem bom. Ele cometeu um erro, mas ele é um homem bom. Eu sei, disse Rodrigo, sua voz cansada. Eu posso ver isso agora. E você... Dona Francisca virou-se para Manuel. Você encontrou seu filho. Depois de 30 anos, você encontrou seu menino. Sim, disse Manuel olhando para Rodrigo. Eu encontrei meu filho. Mas e agora? Perguntou Rodrigo, sua voz incerta. O que fazemos agora? Eu não sei, admitiu Manuel. Eu realmente não sei. A praça estava em silêncio total.
Todos observavam pai e filho, esperando para ver o que aconteceria em seguida. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa, e a festa da igreja havia sido completamente esquecida. Eu preciso pensar, disse Rodrigo finalmente. Eu preciso processar tudo isso. Eu entendo, disse Manuel. Leve o tempo que precisar. E você? Perguntou Rodrigo. O que você vai fazer? Eu vou continuar sendo quem eu sempre fui, disse Manuel. Vou continuar vendendo pipoca, vivendo minha vida simples. Mas agora eu sei que você está bem. Isso é tudo que eu sempre quis saber. Rodrigo olhou para Manuel por um longo momento, suas emoções se alternando entre raiva, tristeza, alívio e confusão. Eu não sei se posso te perdoar, disse finalmente. Eu não espero que você me perdoe, disse Manuel. Eu só espero que você entenda que eu te amei, que eu sempre te amei. Eu sei, disse Rodrigo, sua voz quase inaudível. Eu sei que você me amou, e isso torna tudo ainda mais complicado. Os dias que se seguiram à revelação na praça foram os mais estranhos e difíceis da vida de Rodrigo. Ele havia retornado à sua mansão no bairro nobre da cidade, mas as paredes luxuosas e os móveis caros pareciam diferentes agora, como se pertencessem a outra pessoa. Cada objeto que o cercava, o relógio suíço que ganhara de presente de formatura, o quadro original que comprara em uma galeria de arte em São Paulo, o piano de cauda que mal sabia tocar, tudo parecia vazio de significado. Rodrigo passava horas sentado em sua poltrona de couro italiano, olhando pela janela que dava para o jardim perfeitamente aparado. Sua mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios. Uma parte dele queria odiar Manuel, queria culpá-lo por todos os seus problemas, por toda a dor que havia sentido crescendo sem conhecer suas origens. Mas outra parte, uma parte que ele tentava suprimir, começava a entender a complexidade da situação. Durante 30 anos, ele havia construído uma imagem de seus pais biológicos. E imaginava-os como pessoas irresponsáveis, talvez viciados em drogas, talvez criminosos, talvez simplesmente pessoas egoístas que não queriam a responsabilidade de criar um filho. Nunca havia imaginado que seu pai fosse um homem simples, trabalhador, que havia tomado uma decisão desesperada, motivada pelo amor. Na terça-feira, 3 dias após o confronto na praça, Rodrigo finalmente saiu de casa. Dirigiu pelas ruas da cidade, sem destino certo, apenas tentando processar seus sentimentos. Sem perceber, seus passos o levaram de volta à praça da igreja. Era meio da tarde e a praça estava tranquila, com apenas algumas crianças brincando e alguns idosos conversando nos bancos. Lá estava Manuel, no mesmo lugar de sempre, com seu carrinho de pipoca. Rodrigo parou o carro a certa distância e observou. Manuel parecia menor, mais frágil do que se lembrava. Seus movimentos eram lentos, cansados, como se o peso da revelação tivesse dobrado seus ombros. Poucos clientes se aproximavam do carrinho e Rodrigo notou que o homem parecia perdido em pensamentos. Por quase 1 hora, Rodrigo ficou ali, observando. Viu Manuel servir pipoca para uma criança, viu o sorriso gentil que ele oferecia, mesmo quando era claramente ignorado por outras pessoas. Viu a dignidade com que ele exercia seu trabalho, sem se rebaixar, sem pedir pena de ninguém. Finalmente, Rodrigo desceu do carro e caminhou lentamente em direção ao carrinho. Manuel o viu se aproximar e seu corpo se enrijeceu, como se estivesse se preparando para outro confronto. Rodrigo, disse Manuel, sua voz cautelosa, eu não esperava te ver aqui. Eu também não esperava vir, admitiu Rodrigo, parando a alguns metros de distância. Mas eu preciso conversar com você. Claro, disse Manuel imediatamente. Claro, meu filho. Rodrigo, vamos conversar. Eles caminharam juntos até um banco na praça, longe do movimento. Manuel mantinha uma distância respeitosa, como se temesse que sua presença pudesse incomodar Rodrigo. Eu não consegui parar de pensar no que aconteceu, começou Rodrigo, suas palavras saindo com dificuldade. Eu não sei como me sentir.
Eu entendo, disse Manuel suavemente. É muita coisa para processar. Você sabe o que mais me confunde? Rodrigo virou-se para olhar diretamente para Manuel. É que eu passei a vida inteira odiando você. Não você pessoalmente, mas a ideia de você. O pai que me abandonou. E agora eu descubro que você é apenas um homem comum. Um homem que fez uma escolha difícil. Eu sou um homem que fez uma escolha errada, corrigiu Manuel. Eu não quero mais amenizar isso. Eu tomei a decisão errada. Foi mesmo? Perguntou Rodrigo, sua voz carregada de dúvida. Eu tive uma boa vida, Manuel. Eu tive educação, oportunidades, luxos. Eu me tornei um homem bem-sucedido. Talvez sua decisão não tenha sido completamente errada. Mas você não foi feliz, disse Manuel, olhando para as mãos. Você me disse que não foi feliz. Você cresceu sentindo que não era amado. É verdade, admitiu Rodrigo. Eu cresci com um buraco no peito, uma sensação de que alguma coisa estava faltando. Mas isso não significa que eu teria sido mais feliz sendo criado por você. Talvez não, concordou Manuel. Talvez você tivesse outros problemas, outras dores. Talvez você tivesse sido infeliz de uma maneira diferente. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Rodrigo observava Manuel discretamente, tentando enxergar nele traços de si mesmo, tentando entender como se sentia ao estar ali, ao lado do homem que o havia gerado. Posso te fazer uma pergunta? Disse Rodrigo finalmente. Qualquer pergunta, respondeu Manuel imediatamente. Você se arrependeu? Nos últimos 30 anos, você se arrependeu da sua decisão? Manuel ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse pesando cuidadosamente sua resposta. Todos os dias, disse finalmente, todos os dias eu me arrependi. Não um dia passou sem que eu me perguntasse como você estava, se você estava bem, se você era feliz. Então por que nunca veio me procurar? Perguntou Rodrigo, sua voz carregada de dor. Se você se arrependia tanto, por que nunca tentou me encontrar? Porque eu tinha medo, admitiu Manuel, sua voz quase um sussurro. Eu tinha medo de que você me odiasse. Eu tinha medo de que minha presença na sua vida só trouxesse confusão e dor. Eu tinha medo de estragar a vida que você havia construído. Você tinha medo, repetiu Rodrigo, e havia uma nota de compreensão em sua voz. Você estava protegendo a si mesmo. Talvez, disse Manuel. Talvez eu estivesse sendo egoísta novamente. Talvez eu devesse ter sido corajoso o suficiente para enfrentar sua raiva e tentar me reconectar com você. Eu não sei se teria sido uma boa ideia, disse Rodrigo honestamente. Eu não sei como teria reagido se você tivesse aparecido na minha vida anos atrás. E como você está reagindo agora? Perguntou Manuel, sua voz hesitante. Rodrigo pensou por um momento. Eu não sei, admitiu. Estou confuso, estou com raiva, estou triste, mas também estou aliviado. É estranho, mas há uma parte de mim que está aliviada por finalmente conhecer você. Aliviada? Manuel repetiu surpreso. Sim, disse Rodrigo. Durante toda a minha vida, eu criei histórias sobre você. Eu imaginava que você era um monstro, ou um viciado, ou um criminoso. Imaginar que você era apenas um homem comum, um homem que fez uma escolha difícil por amor, isso é quase um alívio. Eu sinto muito, disse Manuel, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Eu sinto muito por ter causado tanta dor na sua vida. Eu também sinto muito, disse Rodrigo, sua própria voz começando a tremer. Eu sinto muito por ter te humilhado na praça. Eu sinto muito por ter sido tão cruel. Você não sabia, disse Manuel. Você não podia saber. Mas eu deveria ter sido mais respeitoso, disse Rodrigo. Independente de quem você fosse, eu não deveria ter te tratado daquela forma. Eles ficaram sentados em silêncio, observando as crianças brincarem na praça, observando a vida comum da cidade pequena continuar ao seu redor. Rodrigo se perguntava como seria sua vida se tivesse crescido ali, se tivesse sido criado por Manuel, se tivesse conhecido essa simplicidade desde criança. Posso te fazer outra pergunta? Disse Rodrigo. Claro,
Como era minha mãe? O rosto de Manuel se iluminou por um momento e Rodrigo viu uma sombra do homem mais jovem que ele havia sido. Ela era linda, disse Manuel, sua voz suave. Ela era a pessoa mais doce que eu já conheci. Ela tinha cabelos escuros, como os seus, e olhos que brilhavam quando ela sorria. Ela me queria? Perguntou Rodrigo, sua voz vulnerável como a de uma criança. Ela te amava desde o momento em que soube que estava grávida, disse Manuel, sem hesitação. Ela falava com você quando você ainda estava em sua barriga. Ela escolheu seu nome. Ela fez planos para você. O Rodrigo era o nome que ela escolheu? Sim, disse Manuel, sorrindo pela primeira vez. Ela disse que Rodrigo era um nome forte, um nome de alguém que seria corajoso e determinado. Ela estava certa, disse Rodrigo, e havia uma nota de orgulho em sua voz. Eu me tornei corajoso e determinado. Sim, concordou Manuel. Você se tornou. Ela ficaria orgulhosa do homem que você se tornou. Mesmo sendo cruel e arrogante? Perguntou Rodrigo, com um sorriso triste. Você não é cruel, disse Manuel. Você estava com raiva e tinha motivos para estar. Mas você não é cruel. Como você pode ter certeza? Perguntou Rodrigo. Porque você está aqui, disse Manuel. Porque você veio conversar comigo. Porque você se importa o suficiente para tentar entender. Nas semanas que se seguiram, Rodrigo e Manuel começaram a se encontrar regularmente. Não era uma reconciliação dramática, mas um processo lento e cuidadoso de conhecimento mútuo. Rodrigo descobriu que Manuel tinha uma sabedoria silenciosa, uma capacidade de ver beleza nas coisas simples que ele próprio havia perdido em sua busca por sucesso e reconhecimento. Manuel, por sua vez, descobriu que seu filho havia se tornado um homem complexo, não apenas o jovem arrogante que havia conhecido na praça. Rodrigo era inteligente e ambicioso, mas também profundamente inseguro. Ele havia usado sua riqueza e sucesso como uma armadura para se proteger da dor de se sentir abandonado. Você sabe o que mais me machuca? Disse Rodrigo durante uma de suas conversas, enquanto caminhavam pela praça no final da tarde. Não é nem tanto o fato de você ter me entregado para outra família. É o fato de que eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu desprezaria se fosse você. O que você quer dizer? Perguntou Manuel. Eu me tornei arrogante, cruel com pessoas que considero inferiores. Eu me tornei o tipo de pessoa rica que humilha os pobres. Eu me tornei tudo que você provavelmente odeia. Eu não te odeio, disse Manuel suavemente. Eu te amo, eu sempre te amei, mas você não aprova o que eu me tornei, disse Rodrigo, e não era uma pergunta. Manuel parou de caminhar e olhou para seu filho. Eu aprovo o homem que você é no fundo, disse ele. O homem que se importa o suficiente para vir me procurar para tentar entender. O homem que é capaz de se questionar e querer mudar. Você acha que eu posso mudar? Perguntou Rodrigo, sua voz carregada de dúvida. Eu sei que você pode, disse Manuel com convicção, porque você já está mudando. Você já não é o mesmo homem que me humilhou na praça há 3 semanas. Era verdade. Rodrigo podia sentir a mudança em si mesmo. Estava começando a ver as pessoas de forma diferente, a questionar seus próprios privilégios e preconceitos. Estava começando a entender que o dinheiro e o status que havia acumulado não o tornavam superior a ninguém. Eu quero te ajudar, disse Rodrigo subitamente. Eu quero melhorar sua vida. Minha vida não precisa ser melhorada, disse Manuel sorrindo. Eu sou feliz do jeito que sou. Mas você não precisa continuar vendendo pipoca, insistiu Rodrigo. Eu posso te dar uma casa melhor. Posso te dar dinheiro para que você não precise trabalhar. Rodrigo, Manuel interrompeu gentilmente. Você ainda não entendeu. Eu não quero sua caridade. Eu não quero que você me ajude porque se sente culpado. Eu quero que você me respeite por quem eu sou. Eu respeito você, disse Rodrigo, mas sua voz não soava muito convincente. Você respeita a ideia de me ajudar, corrigiu Manuel. Mas você ainda não aceita que eu possa ser feliz sendo um vendedor de pipoca. Rodrigo ficou em silêncio, processando as palavras de Manuel.
Ele percebeu que seu pai estava certo. Ele ainda via a profissão de Manuel como algo inferior, algo que precisava ser consertado. Você está certo, admitiu Rodrigo. Eu ainda tenho muito a aprender. Todos nós temos, disse Manuel. Mas o importante é que você está disposto a aprender. Com o passar dos dias, Rodrigo começou a passar mais tempo na praça, observando Manuel trabalhar, conversando com as pessoas da cidade. Ele descobriu que seu pai era respeitado e querido pela comunidade, que sua honestidade e bondade haviam tocado muitas vidas ao longo dos anos. Você sabia que Dona Francisca me conta histórias sobre você? Disse Rodrigo um dia, enquanto ajudava Manuel a limpar o carrinho de pipoca. Que tipo de histórias? Perguntou Manuel um pouco preocupado. Boas histórias, Rodrigo sorriu. Ela me contou que você sempre ajudava as crianças pobres, que você dava pipoca de graça para quem não tinha dinheiro. Ela me contou que você ajudou a pagar o remédio do filho dela quando ele estava doente. Dona Francisca fala demais, murmurou Manuel, claramente constrangido. Não, disse Rodrigo, ela fala o suficiente. Ela me ajudou a entender que tipo de homem você realmente é. E que tipo de homem eu sou? Perguntou Manuel. Você é um homem bom, disse Rodrigo, e dessa vez sua voz estava cheia de convicção. Você é um homem que se importa com os outros, que ajuda quando pode, que vive com dignidade e honra. Você é o tipo de homem que eu gostaria de ser. Você pode ser, disse Manuel. Você já está sendo. Eu estou tentando, disse Rodrigo, mas é difícil. É difícil mudar 30 anos de arrogância e preconceito. Mudança real sempre é difícil, disse Manuel. Mas você tem algo que eu não tive na sua idade. Você tem a humildade de reconhecer que precisa mudar. Eu aprendi isso com você, disse Rodrigo. Eu aprendi que coragem de verdade não é humilhar os outros. Coragem de verdade é reconhecer seus erros e tentar consertá-los. E é isso que você está fazendo, disse Manuel com orgulho claro em sua voz. Você está sendo corajoso. Naquela noite, Rodrigo ficou acordado pensando em sua conversa com Manuel. Ele percebeu que pela primeira vez em sua vida estava começando a se sentir completo. Não porque havia encontrado seu pai biológico, mas porque estava começando a encontrar a si mesmo. Ele começou a entender que sua busca por status e reconhecimento havia sido, na verdade, uma busca por amor e aceitação. Ele havia tentado se tornar alguém importante para compensar a sensação de não ter sido importante o suficiente para seus pais biológicos. Mas agora, ele sabia a verdade. Ele havia sido amado. Ele havia sido tão amado que seu pai havia feito o maior sacrifício possível. Havia aberto mão de sua própria felicidade para dar ao filho uma chance de uma vida melhor. A ironia era que Rodrigo havia tido uma vida melhor em termos materiais, mas havia sido emocionalmente vazio. Agora, conhecendo Manuel, conhecendo a simplicidade e a bondade de seu pai, ele estava começando a entender o que realmente importava na vida. Pai, disse Rodrigo, usando a palavra pela primeira vez quando se encontraram no dia seguinte. Eu quero te pedir uma coisa. Qualquer coisa, disse Manuel, os olhos brilhando ao ouvir Rodrigo chamá-lo de pai. Eu quero aprender a ser como você, disse Rodrigo. Eu quero aprender a ser gentil, a ser humilde, a tratar as pessoas com respeito. Você já sabe como fazer isso, disse Manuel. Você só precisa praticar. Então me ensine, disse Rodrigo. Me ensine a ser um homem bom. E assim começou a verdadeira jornada de reconciliação entre pai e filho. Não era mais apenas sobre perdão ou arrependimento. Era sobre crescimento, sobre aprender um com o outro, sobre construir uma relação baseada no amor verdadeiro e no respeito mútuo. Manuel havia encontrado seu filho. Rodrigo havia encontrado seu pai. Mas, mais importante, os dois haviam encontrado uma nova versão de si mesmos. Versões melhores, mais completas, mais humanas. A praça da igreja continuava sendo o ponto de encontro deles, mas agora não era mais o lugar onde um homem rico humilhava um vendedor de pipoca.
Era o lugar onde um pai e um filho aprendiam a se conhecer, a se amar e a crescer juntos, independente das diferenças de classe ou status social. E a pipoca de Manuel nunca havia tido um sabor tão doce quanto nos dias em que Rodrigo o ajudava a vendê-la. Os dois conversando e rindo como se estivessem recuperando todos os anos perdidos. Se esta história tocou seu coração, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. E deixe um comentário abaixo dizendo qual foi sua parte favorita. E diga também sua cidade. Se você quer ver outra história que vai lhe emocionar ainda mais, recomendo estes vídeos que deixo aqui na tela. Clique e assista agora. Até a próxima.